inconstitucionalidade, ADI 2810, o STF considerou inconstitucional o dispositivo introduzido por emenda parlamentar em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que resultou em aumento de despesa, reafirmando a vedação constitucional a tais práticas. Portanto, o vício de inconstitucionalidade do projeto de lei número 019/2024 é evidente, uma vez que esse extrapola os limites da competência legislativa do Poder Legislativo Municipal. Ao interferir em matéria reservada ao Executivo e ao impor despesas sem a devida previsão orçamentária ou consulta prévia ao ente responsável por sua execução, tal afronta não apenas fere o pacto orçamentário federativo e a autonomia administrativa do Poder Executivo, mas também compromete a integridade do sistema jurídico constitucional, da ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro. O projeto de lei em questão não apresenta estimativas detalhadas de custo para a implantação ou manutenção do programa, abrangendo itens como a aquisição de recipientes de lixo seletivo, adaptação da frota de coleta, capacitação de servidores municipais e outras despesas operacionais inerentes à sua execução. Essa omissão configura flagrante violação ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar Federal número 101/2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que os atos legislativos ou administrativos que impliquem aumento de despesa sejam acompanhados de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e da demonstração da sua compatibilidade com o orçamento vigente. Essa exigência não é meramente formal, mas é essencial para assegurar a viabilidade financeira das políticas públicas, evitando comprometer o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas. O descumprimento deste dispositivo tem sido amplamente questionado pelos tribunais de contas e pelo Poder Judiciário, que tem reafirmado a importância de um planejamento financeiro robusto como condição para a validade dos atos normativos. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em diversas oportunidades, determinou a suspensão de iniciativas municipais em razão de ausência de estudos de impacto financeiro adequados. Em um caso emblemático, no município de Recife, a ausência de estimativas orçamentárias em projetos análogos levou ao cancelamento de programas devido à constatação de que os recursos necessários para a execução não haviam sido previamente assegurados. Esse precedente reforça que a inobservância do artigo 16 da LRF compromete não apenas a execução de políticas públicas, mas também a regularidade das contas municipais, podendo acarretar sanções aos gestores responsáveis. Portanto, a omissão de informações indispensáveis sobre o impacto financeiro do projeto de lei número 019/2024 não apenas torna incomparável com a legislação fiscal vigente, mas também compromete a credibilidade e a segurança jurídica da medida, configurando objetivos e fundamentos suficientes para o veto. Da destinação preferencial sem previsão de critérios objetivos, o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei estabelece uma destinação preferencial dos resíduos secos à COPA. Ainda que reconheçamos o valor e a relevância do trabalho desempenhado pelas cooperativas de reciclagem, incluindo a COPAR, é imprescindível que a legislação assegure a observância dos princípios constitucionais de ampla concorrência, legalidade, impessoalidade e isonomia previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A ausência de critérios objetivos ou de um processo seletivo transparente para a escolha da entidade parceira responsável pela destinação dos resíduos sólidos pode comprometer a segurança jurídica do projeto, gerando questionamentos judiciais ou administrativos. A implementação de mecanismos claros e imparciais garante que todas as entidades interessadas tenham oportunidade de participar, promovendo um ambiente equitativo e respeitando os princípios que regem a administração pública. Essa análise visa assegurar que o projeto de lei esteja em plena conformidade com os preceitos legais, evitando riscos de impugnação e garantindo a legitimidade e efetividade das políticas públicas voltadas para a coleta seletiva. Conclusão. O reconhecimento da importância da coleta seletiva para o desenvolvimento sustentável do município é inquestionável. O tema merece atenção prioritária e esforço conjunto entre o Executivo e o Legislativo para garantir sua implementação de forma eficiente, transparente e juridicamente seguro. Contudo, os aspectos levantados nesse veto refletem uma análise técnica e fundamentada, voltada a assegurar a viabilidade jurídica, administrativa e financeira da iniciativa. Reiteramos que o veto busca viabilizar, em momento posterior, uma proposta revisada e melhor estruturada para que possa efetivamente beneficiar a população e o meio ambiente de Limoeiro. Solicito à Câmara Municipal de Limoeiro que delibere sobre o veto com a atenção e a seriedade que a matéria exige. Limoeiro, 19 de dezembro de 2024, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito.
Mensagem de veto ao projeto de lei número 018/2024. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limoeiro, em comprometimento ao disposto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 30, inciso 5º da Lei Orgânica do município de Limoeiro, venho, por meio desta mensagem, comunicar a Vossa Excelência o veto total ao projeto de lei número 018/2024. Que dispõe sobre a política municipal de educação ambiental e de outras providências. Gostaria de iniciar esse pronunciamento reconhecendo e enaltecendo a relevância da matéria apresentada pela Igreja Câmara Municipal. O tema da educação ambiental é essencial para a formação de uma sociedade mais consciente e comprometida com a sustentabilidade e o desenvolvimento social. Este Executivo tem plena convicção de que a educação ambiental é uma ferramenta imprescindível para promover a cidadania e proteção do meio ambiente. Entretanto, após minuciosa análise técnica e jurídica, identificamos que o referido projeto apresenta aspectos que conflitam com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios da administração pública, exigindo a adotação do presente veto. Destaco as razões que fundamentam esta decisão. A invasão de competência do Executivo. O projeto de lei propõe a criação da Comissão Multidisciplinar de Educação Ambiental, CMEA, atribuindo-lhes poderes deliberativos, no artigo 17, além de determinar novas competências a órgãos da administração municipal, como as Secretarias de Educação e de Meio Ambiente. Esta proposta apresenta inconsistência com o ordenamento jurídico vigente, especialmente no que se refere à separação de competências entre os poderes legislativo e executivo, de acordo com o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, que é de competência privativa do chefe do Executivo dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal. Essa prerrogativa, por analogia, aplica-se igualmente aos entes municipais. Desta forma, a criação de novos órgãos ou a redistribuição de atribuições administrativas configura matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, não podendo ser objeto de iniciativa legislativa por parte do Poder Legislativo. Ademais, o artigo 22 do inciso 6º da Lei Orgânica do município de Limoeiro reforça que cabe ao prefeito organizar e dirigir a administração municipal, sempre em observância aos limites legais. A proposta, ao considerar essas prerrogativas, compromete a independência e harmonia entre os poderes e afronta o princípio constitucional da separação funcional. Por essas razões, os dispostos que criam a organização e o funcionamento dos novos órgãos administrativos extrapolam a criação do Poder Legislativo, configurando invasão ao campo de atuação ao Poder Executivo. Na criação de despesas sem previsão orçamentária, o projeto de lei análise impõe diversas obrigações financeiras ao Executivo, como a realização de capacitações, a produção de materiais educativos e o desenvolvimento de programas ambientais, artigos 6º, 8º e 19º. No entanto, tais medidas são apresentadas sem qualquer estimativa prévia do impacto orçamentário e financeiro ou a indicação clara de fontes de custeios, que viabilizam sua execução. Essa ausência de planejamento financeiro contraria o artigo 167, incluídos na Lei Orçamentária Anual, garantindo que as ações de poder público estejam devidamente previstas e alinhadas ao planejamento financeiro. Além disso, os artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal reforçam a necessidade de rigor no manejo dos recursos públicos, ao exigir que qualquer proposição legislativa que crie uma plena de despesas seja acompanhada de uma estimativa detalhada do impacto financeiro para o exercício corrente e dos subsequentes. Também é indispensável a demonstração da adequação orçamentária financeira, atestado pelo ordenador de despesas com base no orçamento vigente. Ao não atender às exigências legais, o projeto compromete a segurança fiscal do município e pode gerar desequilíbrios financeiros, o que é incompatível com os princípios da eficiência, responsabilidade e planejamento que regem a administração pública. A ausência desses elementos exigidos pelos dispositivos legais acima citados inviabiliza a implementação segura das medidas previstas no projeto, comprometendo o conflito da lei de responsabilidade fiscal e o equilíbrio das contas públicas municipais. Terceiro, do conflito com a estrutura administrativa vigente, a Lei Complementar número 139/2022 estabelece de forma clara e detalhada a estrutura administrativa do município de Limoeiro, incluindo a definição das competências específicas atribuídas às secretarias municipais, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente. Esse instrumento legal organiza e orienta o funcionamento interno da administração pública, assegurando coerência e eficiência na distribuição das atribuições e responsabilidades entre os órgãos municipais. No entanto, o projeto de lei número 018/2024 introduz novas funções e responsabilidades para as secretarias de Educação e de Meio Ambiente, expandindo suas áreas de atuação sem propor alterações formais na referida lei complementar.
Essa lacuna legislativa gera uma desconexão entre o que está previsto na estrutura administrativa vigente e o que é imposto pelo novo projeto, criando um cenário de insegurança jurídica e potencial sobreposição de funções. Além disso, a ausência de ajustes na Lei Complementar número 139/2022 pode resultar em conflitos administrativos internos, dificultando a alocação de recursos e a execução coordenada das políticas públicas previstas. Tal incoerência legislativa compromete a governança do município e pode inviabilizar a implementação prática das medidas propostas, prejudicando o atendimento às demandas da população e eficiência administrativa. Das competências finais, eu reitero que este veto não reflete de forma alguma uma discordância quanto à importância da educação ambiental ou à relevância do termo abordado. A decisão fundamenta-se exclusivamente na necessidade de resguardar a legalidade, a regularidade financeira e a eficácia da administração pública. Manifesta ainda o compromisso desse Executivo em trabalhar em parceria com a Câmara Municipal para construir um novo projeto de lei que atenda aos objetivos propostos, em parceria com a Câmara Municipal para construir um novo projeto de lei que atenda aos objetivos, respeitando os limites constitucionais e legais, bem como as capacidades administrativas e financeiras do município de Limoeiro. Conto com a compreensão dos nobres vereadores e coloco-me à disposição para dialogar e colaborar com a execução de uma solução conjunta que beneficie a nossa população e promova o desenvolvimento sustentável do município. Respeitosamente, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito, Limoeiro, 2 de janeiro de 2025. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 21 de janeiro de 2025, às 9 horas. Do que para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que iria de achada conforme, assino com o seu presidente e os demais vereadores. A ata da terceira reunião extraordinária está em discussão. Não havendo discussão, a ata vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Não pode entrar hoje. Eu convido... Convido o secretário de Trabalho para ler a pauta da reunião. Votação ao ofício número 001/2025 GP, referente ao projeto de lei número 018/2024. Projeto de lei número 018/2024. Ofício número 001/2025, voto do prefeito Orlando Jorge. 018/2024. Das considerações finais ao projeto, reitero que este veto não reflete de forma alguma uma discordância quanto à importância da educação ambiental, à relevância do tema abordado. A decisão fundamentam-se exclusivamente na necessidade de resguardar a legalidade, a regularidade financeira e a eficácia da administração pública. Manifesto ainda o compromisso deste Executivo em trabalhar em parceria com a Câmara Municipal para construir um novo projeto de lei que atenda aos objetivos propostos,
respeitando os limites constitucionais e legais, bem como as capacidades administrativas e financeiras do município de Limoeiro. Conto com a compreensão dos nobres vereadores e coloco-me à disposição para dialogar e colaborar na elaboração de uma solução conjunta que beneficie a nossa população e promova o desenvolvimento sustentável do município. Respeitosamente, Limoeiro, 02 de janeiro de 2025, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Eu convido o secretário para ler o parecer da comissão. Parecer da Comissão de Redação e Leis, assunto: mensagem ao veto total do projeto de lei de número 018/2024, o qual dispõe sobre a política municipal de educação ambiental e de outras providências. Relatório: analisando a mensagem ao veto referente ao projeto de lei número 018/2024, constatamos que o mesmo obedece ao princípio da boa técnica legislativa, respeitando o regimento interno dessa Casa Legislativa no tocante à tramitação e distribuição para discussão e votação no plenário. O projeto também versa em conformidade com os princípios fundamentais que regem a administração pública no tocante à moralidade, publicidade, transparência e efetiva participação popular, estando tais valores alinhados no artigo 3º da Lei Orgânica do Município, bem como os artigos 22 e 23 também da Lei Orgânica, que versam sobre a competência ao município para legislar sobre matérias de interesse local. Portanto, não havendo vícios legais e materiais, esta comissão aponta para a viabilidade jurídica para a tramitação do veto. Depois de lido o parecer... Presidente, pela ordem, eu gostaria só de fazer uma emenda oral ao parecer da nossa comissão, a qual mesmo eu assinei, pela garantia do voto secreto, que é uma exigência do nosso regimento, e que porventura não botei no parecer, mas que possa ter garantido aí o voto secreto. Peço secretário para passar nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, relator José Ronaldo de Moraes Souza, membro Severino Sebastião de Moura Neto. Depois de passar na comissão, o projeto vai à discussão. Com a palavra, o vereador José Higínio Correia. Senhor presidente, vereador Zé Nilton, primeiro secretário, vereador Beto Otto, segundo secretário, vereador Jaciel, vereadora Zélia, colegas vereadores, assessores, imprensa, todos que nos acompanham pela rede social. Estamos hoje votando o voto do veto no projeto 018/2024. De certa forma, na mensagem, se colocava despesa, se colocava a questão financeira e que o projeto teria de ser de autoria do Executivo e não do Legislativo. Lá, quando foi aprovado esse projeto, ele foi votado, aprovado nessa casa, porque os vereadores tiveram como base um parecer jurídico
do procurador da casa. Temos que lembrar de que trata-se esse projeto. Ele fala de quê? Na verdade, esse projeto pede para colocar na política municipal de educação ambiental a questão da matéria do meio ambiente. Aqui. Colocar na matéria no currículo escolar para que pudesse orientar a educação às novas gerações de como simples atos, como, por exemplo, jogar o lixo não na rua, chupar um picolé, botar o papel no lixo, tomar um refrigerante, botar um papel no lixo, o refrigerante, o recipiente. É uma orientação para gerações novas. Não ia servir nem para a gente, Beto, que a gente já passou do limite da idade. Tem mais gente com mais idade que a gente aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, não é a nossa geração que vai ser educada para isso. É as futuras gerações. São as crianças. E vetar um projeto desse, que é a convicção da educação ambiental, é uma ferramenta imprescindível para promover a cidadania, a proteção do meio ambiente. Vetar um projeto desse. Fere o quê? Orientar. O que é que prejudica educar as crianças? Que custo o município vai ter? Lá na frente, se conforma, no próprio documento assinado pelo seu prefeito, Orlando Jorge, no final ele diz, manifesta ainda o compromisso desse executivo em trabalhar em parceria com a Câmara Municipal para construir um novo projeto de lei que atenda o objetivo proposto. Eu gostaria pedir a permissão ao presidente José Nilton para constar esse texto na minha fala que está aí, vai contestar, onde eu falei, e copiar esse texto, que permita ao senhor Marco Vinícius copiar. São 4 linhas. Eu quero que esteja na ata, para marcar a data de hoje, e a gente vai saber quando vai chegar esse novo projeto. Um projeto que já podia estar esse ano, fazer parte do currículo escolar, fazer parte da grade escolar, essas orientações ambientais, para que as crianças e os jovens, nas futuras gerações, o meio ambiente seja mais respeitado. Porque isso é educação. Vamos para qualquer país de primeiro mundo, ninguém joga nenhum papel de bombons no lixo, joga no lixo, está no bolso, respeitando o meio ambiente. E esse projeto traz só isso, não é de minha autoria, não. Esse projeto foi de autoria do professor Marco Sérgio, para depois dizer que eu estou defendendo que não foi meu projeto. Mas eu não vejo o que é que prejudica orientar as crianças. E é por isso que todos aprovaram naquele tempo, todos os vereadores que tinham mandato, com exceção de 6 vereadores. O restante aprovou. O que é que tem de ruim nisso? Orientar as crianças, proteger o meio ambiente. O que é que tem de ruim? Eu queria que algum vereador da base viesse me explicar o que é que tem de ruim nisso. Até porque eu estou para aprender, posso estar errado aqui. Mas o que é que tem de ruim orientar nas escolas a política do meio ambiente? Proteger o meio ambiente. Está aqui, não é outra coisa não. É tanto que no final o prefeito diz que ele é que vai mandar outro do mesmo jeito. Por que do mesmo jeito? Não se fala em dinheiro isso aqui, não. A gente não pode fazer projeto de caráter financeiro. Mas orientador, matéria para poder incluir, de orientar as crianças, eu não entendo. Se tiver alguém que possa me ensinar, eu estou aqui para aprender. Mas eu quero dizer que eu
fiquei assustado com esse veto. Não entendi o porquê. E eu vou votar contra o veto. O projeto continua em discussão. Com a palavra, Robertinho Galvão. Senhor presidente, vereador Zé Nilton, primeiro secretário, vereador Beto, segundo vereador Jaciel, eu peço permissão, presidente, para falar do local e poder tecer comentários de cunhos técnicos e políticos também sobre o veto em tela. Confesso que até participei das sessões a qual se discutiu sobre esse projeto, mas a gente lendo atentamente, a gente observa que o projeto, no seu cunho material, ele tem uma discussão de suma importância. Eu sou um dos defensores de políticas públicas que garantam a inviolabilidade do meio ambiente, que nós possamos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como nos garante a Constituição Federal, em seu artigo 225. Então, a matéria do projeto ela é de fundamental importância. Acontece que o projeto ele realmente conteve alguns vícios. Infelizmente, o vereador não está mais nesse mandato para poder discutir sobre isso, mas eu tive a oportunidade, de maneira oficiosa, poder conversar com ele e que realmente teve alguns vícios. Um deles é a invasão de competência. A Constituição Federal, em seu artigo 84, e como advogado também eu preciso fazer esse registro, ele traz a competência do Poder Executivo para legislar sobre essa matéria. É importante também trazer em discussão que o projeto, mesmo tendo uma boa ideia, uma boa iniciativa, mas ele foi omisso no que diz respeito à criação de despesa sem a previsão orçamentária. Era necessário que no orçamento do município pudesse ter essa previsão orçamentária, ou o próprio autor do projeto de lei pudesse ter criado essa dotação. Então, são dois pontos que eu me apeguei, fazendo um estudo a posteriori, que realmente se identifica o trâmite legal. Então, o vício, ele é formal e não material. Então, o meu voto como presidente da Comissão de Redações e Leis, mas também no mérito do projeto, a gente observa esses vícios. Por isso, presidente, com a maior honradez, eu volto atrás do voto que eu dei favorável ao projeto no ano passado, mas eu acho, como eu sempre digo, antes de ser grande, nós temos que ter grandeza. E eu não posso permanecer no erro. Por isso, eu voto favorável ao veto, por causa da invasão de prerrogativas dos poderes, como também a não previsão orçamentária para o projeto em tela. Agradeço, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, Nildo. Bom dia a todos, bom dia ao presidente da casa, o vereador Zé Nilton, primeiro secretário Beto Washington, segundo secretário Jaciel do Parque, aos nobres vereadores e todos vocês que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Esse veto do projeto 018-2024, que fala da educação ambiental, como falou o novo vereador Zé Gino, eu também notei e levei para casa essa semana, eu não vi despesa nesse projeto, eu não vi questão financeira, um gasto de formar uma comissão disciplinar que vai na escola, passar para os alunos. Isso não é despesa, do meu ponto de vista e do ponto de vista de vocês que estão aqui presentes, estão nas redes sociais acompanhando, já que ele mandou esses dois vetos, falando que a gestão não tem condição financeira, que não está num projeto anual, que não está no financeiro anual, que é o gasto que o município tem, que não está no orçamento, no caso. Eu não vejo. Se houve esse problema, não era nem para ter esse projeto ter entrado na gestão passada. Já que ele notou que situação financeira, né, projeto que inclui recurso financeiro, não pode ser apresentado por vereadores, então não tinha apresentado, tem que partir do Executivo. Então, meu voto é contra o veto
porque eu sou a favor dos que seja feito dessa educação ambiental, que é muito importante para o nosso município. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Milmoura. Bom dia a todos, senhor presidente, Zé Nilton, senhor secretário, Beto Washington, Graciela do Parque, caros pares, vereadores, todos que nos assistem aqui no plenário, a todos que estão em casa nos assistindo através das redes sociais. Agora, no momento, se trata de um veto, de um projeto que foi elaborado e votado nessa casa por vários vereadores experientes, pela comissão experiente, um projeto que se trata apenas de educação ambiental. Educação ambiental, o que eu entendo sobre educação é os professores nas salas de aula falar sobre o que se encontra o nosso meio ambiente, como se encontra o meio ambiente, como deve ser a participação dessa criança que está na escola, o que ele pode fazer para melhorar o nosso meio ambiente, o que ele pode conversar com seu pai em casa sobre o meio ambiente, sobre a melhoria do meio ambiente, o que se pode cada um de nós fazer pela melhoria do meio ambiente. Pessoas, é comum que se fala do meio ambiente, que fala em plantar, que fala em limpar o meio ambiente, são pessoas que não são, que as pessoas não dão aquela atenção necessária. Muitos são tratados até como pessoas que não são normais da cabeça, porque está falando, está pedindo para se plantar uma árvore, está se falando. Então, eu acho que nesse projeto, o nosso Poder Executivo também está tratando esse assunto de uma maneira que não é necessária. Votou contra essa educação ambiental, contra essa educação nas escolas. Por isso, eu defendo esse projeto com maior dignidade. Sou contra esse veto do prefeito. Acho que o prefeito, que o Poder Executivo, poderia até educar o povo através das redes sociais da nossa cidade, da nossa prefeitura, que esse ano passado foi uma das redes sociais mais bem paga de toda a região. Foi em torno de 800 mil reais de mídia que foi explorada na nossa cidade. Quanto tempo? Isso aí poderia ter designado um tempo para que fosse falado sobre a educação ambiental também na nossa cidade. Por isso, meus amigos, eu me sinto
aqui no direito de votar contra esse veto. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Com a palavra, Robertinho Galvão. Presidente, só a título de informação também, passar uma informação técnica para os companheiros que antecederam minha fala, quando fala principalmente na questão orçamentária ou de criação de despesa, o projeto ele trouxe na sua pauta 3 solicitações. A primeira que era a realização de capacitações dos profissionais, a produção de materiais educativos e o desenvolvimento de programas ambientais. Né? Eles faziam essa solicitação que criam sim despesa. Mas quando o veto trata sobre a questão orçamentária, não é propriamente da criação dessas despesas, mas é dizendo que no orçamento que a gente aprova aqui, os vereadores Nildo, também Bio, ainda não tiveram essa experiência de votar as leis orçamentárias, como o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, é necessário que nessas leis possam ter uma previsão orçamentária para que o município possa gastar esse dinheiro. Então, sem a previsão orçamentária, como não tinha para o exercício 2025, então não gerava a legalidade do Poder Executivo gerar essas despesas. Então, quando o veto trata disso, é justamente falando por não ter uma permissão legal para se criar esse programa. Agora, é necessário que nós possamos estar atentos até quando chegarmos ao período das leis orçamentárias, a gente ter essa preocupação, o discernimento de propor essas emendas no PPA, né, na LDO e na Lei Orçamentária Anual, para que no ano 2026 o município possa ter essa garantia, né, legislativa e orçamentária para a execução desses projetos. Mas é importante frisar também que nas nossas escolas elas são vivenciadas sim, né, demandas sobre o meio ambiente. Eu recentemente estive até com a Amatur, que é uma associação muito antiga aqui no município, que cria de meio ambiente, presidida pelo professor e biólogo Ricardo Rodrigues. Teve a parceria do presidente Zé Nilton também, onde foi plantada diversas árvores no loteamento do nosso município. Esse município passou por uma grande revolução ambiental, que foi a instituição, e essa Câmara aprovou a instituição do aterro sanitário, né, para o nosso município, que economiza muito, que deixava de levar para Igaraçu. Hoje o aterro sanitário está a 20 quilômetros. Eu fui um vereador também que tratei, discuti e lutei para a instituição da Comissão de Meio Ambiente. Então, discussão, pauta sobre meio ambiente, eu desafio qualquer vereador para discutir sobre isso, presidente. Eu tenho pauta e propriedade, projetos de lei e vários requerimentos falando sobre meio ambiente aqui nessa casa, e muitas vezes não tive nem sequer a associação de alguns pares por não achar relevante essa discussão. Mas, modéstia à parte, eu tenho discussão e tenho propriedade de comprovar a nossa preocupação com o meio ambiente e de mostrar que o Poder Executivo ele está atenado e preocupado com essa discussão. Pelo espaço, eu agradeço, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra Jorge. Gostaria só de registrar, que eu pedi lá na tribuna, para colocar esse textozinho aí na ata. Quanto à questão do currículo do doutor Robertinho, eu não estou, em nenhum momento foi discutido no veto o seu currículo, a sua propriedade em relação ao meio ambiente. A gente está tratando de um projeto que era para colocar uma orientação nas escolas sobre a questão do meio ambiente. A questão é essa. Quando se falou que não tinha despesa de dinheiro, não tem. Porque essa matéria, essa questão da parte de papel, de propaganda, de orientação, isso está lá na educação. Já viu chegar aqui pedindo autorização para botar material para orientar matemática, português. Que isso a gente pediu, porque o vereador pediu para colocar lá no quadro das matérias da educação. E lá em geografia, tem um projeto para gastar com matéria de geografia, com matéria de história, com matéria de matemática. Isso não faz parte. Isso faz parte dentro do custo da educação.
não tem que fazer uma matéria para aprovar no orçamento isso, não. Abre o orçamento aí e me mostre uma matéria que tem dizendo que tem que ser aprovado os material didático de qualquer matéria. Nenhuma matéria tem material didático para rodar e gastar. Faz parte lá do currículo escolar. Então, pediu para colocar na educação. Quanto à questão do material didático, isso aí não tem que botar um projeto no orçamento para fazer, não. Está inserido lá os custos na educação. Vamos deixar só isso claro. A palavra, vereador Zósimo. Senhor presidente, primeiro secretário Roberto Marques, segundo secretário vereador Jaciel, companheiros vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, estamos aqui discutindo a questão de um veto, né, que o prefeito mandou para esta casa, onde aqui existe a preocupação dos nobres vereadores, né, de todos os 15 vereadores, com a preocupação desse veto. Senhor presidente, observando a lei orgânica do nosso município, todos nós vamos entender o que é de iniciativa do Legislativo e o que é de iniciativa do Executivo. A questão desse veto, ele está vetando o projeto, porque na lei orgânica diz que a iniciativa seria do Executivo, não de nós, do Legislativo. Infelizmente, participei também desse projeto, votei favorável, e participei desse erro também que existiu nesta casa, em aprovar um projeto que é de iniciativa do Executivo, certo? Mas aqui nesse veto, senhor presidente, ele está vetando, como o vereador Zé Gino fez essa observação, mas está assumindo o compromisso de mandar outro projeto para esta casa, corrigindo que na gestão passada aprovamos um projeto, né? Aprovamos um projeto que não era de iniciativa minha, e sim de iniciativa do Executivo. Então está aqui, ó, está aqui bem claro, ele assumindo o compromisso de mandar para esta casa um novo projeto para que seja de iniciativa dele, para substituir esse que foi errado na gestão passada. Então, só era isso que eu tinha a dizer, essa observação, e nós, vereadores, poderíamos até entrar com requerimento solicitando que ele mandasse esse projeto logo para que fosse corrigido isso aqui. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, Vilmoura. O meu nome foi citado pelo caro colega Robertinho Galvão, que eu sou um admirador de sua experiência como vereador, como advogado, mas quero dizer para você que tanta experiência também se erra, como mesmo você votou errado nesse projeto que aí está. E eu, com meu pouco estudo, apenas defendi na tribuna a educação ambiental, que é o projeto que está em discussão. E meus próximos votos nessa casa serão lidos, serão estudados, para que realmente eu aprenda e vote cada um com dignidade. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Beto de Washington. Senhor presidente, permissão para falar no local. Senhor presidente, primeiro secretário Jaciel, vereadora Zélia, demais pares dessa casa, assessores, assessoras, funcionários, a imprensa, você, internauta que nos acompanha em casa, atento à fala aqui de todos os companheiros que me antecedeu, respeitosamente a respeito, né? Mas as minhas considerações finais em relação ao meu voto, né, a esse veto, eu voto favorável. Votei favorável
a esse projeto do companheiro Marco Sérgio, que hoje não está aqui, pela sua desenvoltura na sua fala aqui. Você colocar um projeto e você explanar o seu projeto é uma coisa. E no meu entendimento, naquela hora, eu via que não se tinha, como bem colocou aqui o nosso companheiro Robertinho Galvão, a gente temos 3 itens aqui. A realização de capacitações gera custo. Um exemplo é os congressos nossos aqui, senhor presidente. Quando a gente vai se capacitar, a gente vai para os congressos e gera custo. Entendeu? Produção de material educativo, concordo com a fala aqui do companheiro, né? Mas se gera um custo. Entendeu? Desenvolvimento de programas ambientais. O que seria esse desenvolvimento de programas ambientais? Seria só na sala de aula? Eu não sei, né? É como eu falei. O companheiro Marco Sérgio, quando esteve aqui, ele se explanou e para nós aqui o entendimento era outro, né? E além disso, eu vou me apegar aqui, não na fala de um companheiro aqui, criação de uma comissão. Todo mundo sabe que uma vírgula, ela muda todo um conteúdo, muda todo um texto. Criação de uma comissão. Essa comissão seria criada como? Seria uma comissão criada já dentro, né, do governo, ou seria uma contratação de pessoas para criar essa comissão? Então, pelo entendimento do Poder Executivo, né, eu voto favorável ao veto, né, me apegando nesses 3 itens, principalmente numa criação de uma comissão. Está dizendo aqui, para criar uma comissão, vai se criar essa comissão como? Né? Repito, Marco Sérgio pode ter se explanado aqui, a gente tem o entendimento de uma coisa, quando chegar ao executivo, a gente vê e analisar direitinho, fica uma vírgula, ela muda todo um conteúdo, muda todo um contexto. Então, eu voto favorável, senhor presidente, a esse veto e que o executivo mande, né? Mande, que isso é bom para todo mundo. Nada mais a declarar. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, Nilton do Serafim. Senhor presidente, só completando o que eu estava falando, que eu tenho esquecido de falar, eu como professor, como parlamentar, como representante do povo, foi aprovado esse projeto de lei no ambiente passado, no caso, no ano passado, na autoria do vereador Marco Sérgio, né, que não está aqui mais hoje, mas eu achava que esse projeto de lei, o prefeito poderia olhar, se ele não está de acordo com o artigo 18, 19, 20, 21, mandava para esta casa o artigo que não tem condição de fazer, modificava, a gente aprovava e permanecia o mesmo projeto de lei. Porque sabe quando é que vai vir esse outro projeto? Quem vai perder são as crianças da escola, né? O meio ambiente e as crianças que vão ficar sabendo o processo certo de fazer. Então, mais uma vez, eu passo a dizer que eu sou contrário ao projeto, que eu sou a favor que ele tivesse mandado alguns artigos que estavam incomodando. Está errado nesse projeto, como digo que o projeto foi errado, por conta que é uma matéria financeira que tem gasto, mandaria, cortando essa parte que tem gasto, mudaria, e a gente votava a favor o veto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, Robertinho Galvão. Presidente, só a título de informação também, complementando a informação e até em direito de resposta ao vereador, dizer que o vereador ele goza da inviolabilidade do voto, do seu posicionamento. Então, toda manifestação que um vereador faz aqui, se vota favorável ou se vota contra, é uma prerrogativa dele. Então, gostaria de informar que eu não errei hora nenhuma. Eu votei de acordo com a minha convicção no momento. Então, se o projeto teve erro, o erro não foi meu, o erro foi do autor do projeto. Então, só passando essa informação ao vereador, esclarecendo que eu tenho a plena convicção de que eu não errei no voto, né? A gente vota de acordo com nossas convicções e o que garante a Constituição Federal da inviolabilidade do voto do vereador. Então, identificada a posteriori essas
essas omissões e erros no projeto, é que a gente se posiciona favorável ao veto. Gente, já que teve toda essa discussão, a maioria dos vereadores usaram da tribuna para falar um pouco sobre esse projeto, o quanto é importante esse projeto para a cidade de Limoeiro. Antes de eu colocar em votação, eu só queria fazer uma explanação aqui, que a mesa diretora vai ter esse compromisso de cobrar da forma que o prefeito disse que ia mandar para essa casa. Essa mesa diretora vai cobrar também, vai a prefeitura cobrar esse projeto que chegue o mais rápido possível a essa casa para apreciação dos pares da casa. É um projeto muito importante que se trata, mas esse veto que veio do Poder Executivo, eles viram algum erro que perceberam que deveria vir pelo Poder Executivo e vamos aguardar e iremos cobrar esse compromisso, quero deixar bem claro com os vereadores que a gente vai ter esse compromisso de cobrar o mais rápido possível. E antes de eu botar em votação, eu gostaria de passar a palavra mais uma vez para o vereador Zósimo Albuquerque. Senhor presidente, seria um requerimento no nome dos 15 vereadores cobrando esse compromisso que ele teve em mandar um novo projeto. Não faria o requerimento no nome dos 15 para que ele mandasse, né, em caráter de urgência também, para corrigir o erro que teve esse veto. Com certeza, vereador. O plenário é soberano e a gente poderia consultar o plenário se concorda esse requerimento em nome dos 15 vereadores. Com a palavra, o vereador Beto. Senhor presidente, de antemão eu concordo, viu? A minha assinatura vai constar aí nesse requerimento. Como aqui a gente está num aprendizado, né? Cada dia a gente aprende aqui e coisas novas vai surgindo, né? Nunca houve, eu acho que no 5º mandato, uma discussão em relação ao veto. Uma discussão sadia, respeitosa, que deve ser assim, respeitando todos os posicionamentos. Mas a fala do companheiro Nildo, eu não sei, Nildo, se o Executivo ele tem o poder de emendar um projeto do Legislativo. Não? Então, eu acho que o trâmite legal foi ele reconhecer, ele retirar e mandar. Porque a gente tem, entendeu? A prerrogativa de, quando vir um projeto do Executivo, a gente emendar o projeto aqui e fazer algumas modificações. Mas aí eu creio que o Executivo não tem esse entendeu? Porque se trata de um projeto, né? Professor, vá. Oi. Aí, no caso, vereador Beto, foi como o vereador Zengino falou, o veto parcial. Vedava o que não está de acordo e mandava para casa novamente para a gente votar. Ele vetava o que ele achava que não estava de acordo, que ele acha que o projeto, o veto, tem despesa, mandaria o que está errado e a gente votava. É no caso, o veto parcial, como o vereador Zengino falou aqui. Em relação a esse veto parcial, entendo-se. Só que seria no nome de quem, mais uma vez? Do Marco Sérgio? Não? Porque se diagnosticou que existe despesa, que existe, como eu falei aqui, capacitação requer custo. Entendeu? Então, nada mais justo, assim, a solução foi dada aqui pelo companheiro Zósimo. Creio que todos aqui estão de acordo. De antemão, me comprometo mais uma vez a assinar esse requerimento, cobrar do Executivo, para que ele mande esse projeto aqui, para que essa casa, com certeza, vai, por unanimidade, aprovar. Obrigado, senhor presidente. Gente, terminada a discussão, só queria informar vocês que estão presentes, aos vereadores, que essa votação do veto é secreta, não é aberto o voto.
A urna já está aqui. Cada vereador já está com 3 senhas. Quem for contra o veto, está contra. Quem for favorável, está com outro papelzinho. E quem se abster a votar, vota em branco. Correto? Eu vou mandar o secretário Sebastião passar a cada tribuna do vereador aí e vocês votam no seu entendimento. Eu quero convidar o vereador Nildo e o vereador Ronaldo para contar os votos e informar o resultado. Os vereadores presentes, 12 votos. Dos 12 votos, 3 foram contra o veto e 9 favoráveis. Aprovado o veto. Convido o secretário para ler o segundo o veto. Do Executivo, ofício número 324/2024, GP. Veto total ao projeto de lei número 019/2024, que institui o programa de coleta seletiva com a participação dos catadores e da outras providências. Conclusão final: o reconhecimento da importância da coleta seletiva para o desenvolvimento sustentável do município é inquestionável. O tema merece atenção prioritária e esforço conjunto entre o Executivo e o Legislativo para garantir a sua implementação de forma eficiente, transparente e juridicamente segura. Contudo, os aspectos levantados nesse veto refletem uma análise técnica e fundamentada, voltada a assegurar a viabilidade jurídica, administrativa e financeira da iniciativa. Reiteramos que o veto busca viabilizar, em momento posterior, uma proposta revisada e melhor estruturada
para que possa efetivamente beneficiar a população e o meio ambiente de Limoeiro. Solicito à Câmara Municipal de Limoeiro que delibere sobre o veto com a atenção e a seriedade que a matéria exige. Limoeiro, 19 de dezembro de 2024, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. O parecer da comissão. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: mensagem ao veto total do projeto de lei número 019/2024, qual institui o programa de coleta seletiva com a participação dos catadores e das outras providências. Analisando a mensagem ao veto referente ao projeto de lei número 019/2024, constatamos que o mesmo obedece ao princípio da boa técnica legislativa, respeitando o regimento interno desta Casa Legislativa, no tocante à tramitação e distribuição para discussão e votação no plenário. O projeto também versa em conformidade com os princípios fundamentais que regem a administração pública no tocante à moralidade, publicidade, transparência e eficiência e efetiva participação popular, estando tais valores alinhados no artigo 3º da Lei Orgânica do Município, bem como os artigos 22 e 23 também da Lei Orgânica, que versam sobre a competência ao município para legislar sobre matérias de interesse local. Portanto, não havendo vícios legais e materiais, essa comissão aponta para a viabilidade jurídica para a tramitação do veto. Sala das Sessões, 21 de janeiro de 2025, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, presidente da Comissão de Redação e Leis. Passar pelas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Relator José Ronaldo de Moraes Souza. Membros Severino Sebastião de Moura Neto. O projeto passado pelas comissões vai à discussão. O veto. O veto está em discussão. Com a palavra o vereador Zaigino. Senhor presidente, vereador Zé Nilton, primeiro secretário, vereador Beto, segundo secretário, vereador Jaciel, colegas vereadores, vereadora Zélia, todos que nos acompanham pela rede social, o plenário, assessores, imprensa que está nos acompanhando. Vamos tratar agora do veto do senhor prefeito ao projeto de lei 019, que institui no município de Limoeiro o programa de coleta de seletiva com a participação dos catadores e da outras providências. É um projeto, a exemplo do anterior, que era orientação nas escolas. Esse aqui é para que possa implantar na nossa cidade a coleta seletiva, ou seja, onde tiver um recipiente de lixo na cidade, passaria a ter 3 recipientes, ou seja, para separar o lixo orgânico do papel, do vidro, e que quem agradece com isso são as futuras gerações, porque iríamos tratar melhor o meio ambiente, evitar que esses lixos fosse para o nosso rio Capibaribe ou para outros locais que danificam o meio ambiente. Então, o projeto do vereador Marco Sérgio foi aprovado o ano passado, no comecinho de novembro. Pela data aqui, foi 12 de novembro, foi aprovado. Deve ter entrado nesta casa nos primeiros dias de novembro do ano passado. Na verdade, essa cooperativa que ele trata aqui, dos catadores de lixo, ela já existe.
e foi aprovada aqui nesta casa também, passou um projeto, o prefeito mandou um projeto do Executivo, onde tratava-se das obrigações da cooperativa, das obrigações da prefeitura com esses catadores, fez um cadastro, foi quando a questão tirou o lixão lá onde já existia, nos coqueiros. E aí chegou um projeto para tirar o lixão de lá, dar um amparo aos catadores de lixo, porque estavam sendo montado o aterro sanitário, que queria, primeiro foi para Ipojuca, não, Igaraçu, e depois veio para Passira, por questão de economia, era mais próximo. E esse projeto da cooperativa foi aprovado com esse objetivo, tem um projeto de lei do prefeito. E o projeto de lei 019, ele trata justamente dessa questão de dar as condições para aquela cooperativa que passou por esta casa, que foi um projeto de lei do seu prefeito Orlando Jorge, veio para essa casa e foi aprovado, ela estava perdendo a essência. Elas estavam sendo assim esquecidas. E o objetivo era o lixo reciclado. E isso estava sendo perdido com o tempo. E aos poucos até os catadores estavam sem estímulo, porque estavam sem condições de sobreviver. Então esse projeto, na minha concepção, no meu olhar, é tanto que eu votei nele, quando ele chegou aqui em novembro do ano passado, eu votei porque acreditava que era uma forma de ajudar esses catadores, valorizar o trabalho dele, melhorar o meio ambiente, evitar que esse lixo fosse jogado fora. E foi feito esse projeto e os vereadores votaram por unanimidade. A questão da ilegalidade, eu não sei por quê, porque já tem o projeto aprovado dos catadores por esta casa. O que se está tratando agora é que coloque os recipientes, as escolas e todos os meios, não só entidades públicas, mas também as entidades particulares. Cada um tem que fazer sua parte. Para que separasse o lixo orgânico, separasse o lixo seco, os vidros quebrados, papéis, só isso. O prefeito não precisaria contratar ninguém, até porque já tinha os catadores de lixo que estão numa cooperativa, já com esse objetivo de fazer esse trabalho, e que foi um projeto do prefeito Orlando Jorge. Veio para esta casa. Eu votei favorável. Eu acho que por unanimidade. Então, quem ia executar os trabalhos eram os catadores de lixo, que já está legalizado por uma lei municipal. Por que vetar? Por que vetar? O lixo já se paga um valor que nunca foi informado dessa casa, mas deve ser em torno de R$300 mil mensal. Já tem uma empresa contratada para isso. Já tem os catadores de lixo, que é para receber um salário mínimo, eu acho uma ajuda aí, e um salário mínimo. Já recebe para isso também. Qual é o custo a mais financeiro? Qual é a previsão que é necessário para estar lá na Lua, na lei de orçamento? Para que previsão na Lua? Para esse projeto 019. Mais uma vez, eu não entendi. E mais uma vez, peço autorização ao senhor presidente para que determine a quem está fazendo os trabalhos, né, colocar um texto da mensagem do senhor prefeito, porque dessa forma, como colocou bem ao novo vereador Osório, que citou, que eu tinha colocado, mas não foi eu que
na verdade, coloquei. Foi o senhor prefeito, dizendo que o projeto era bom e vai mandar de novo para essa casa. Só para registrar, para a gente saber quando foi a data de hoje e quando é a data que ele vai mandar esse projeto. Então, pessoal, ao Marcos Vinícius, por gentileza, colocar o texto. E agradeço. E o meu voto é contra, por tudo que eu esclareci, é contra o veto. O veto continua em discussão. Com a palavra, Robertinho Galvão. Senhor presidente, mais uma vez, eu peço permissão de falar do meu local, peço dispensa nas formalidades da saudação, para que nós possamos ser mais práticos. Presidente, eu me apego na mensagem do veto a 2 pontos importantes. O primeiro é da forma inadequada da definição da secretaria responsável. O projeto ele atribuiu funções à Secretaria de Agricultura e Pesca. E na reforma administrativa, a lei que garante a adequação administrativa, a competência para a coleta seletiva é feita pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Portanto, isso gera pode gerar uma desorganização administrativa, né? Tendo em vista que o projeto ele solicitou a Secretaria de Agricultura, mas quem faz o trabalho de coleta no nosso município, de coleta seletiva, é a Secretaria de Infraestrutura. Isso é notório para todo mundo. E, mais uma vez, foi observado que o projeto ele indica possíveis pautas de organização administrativa. E a Constituição Federal é muito clara que só quem pode tratar sobre organização administrativa, ou seja, de qual a competência do funcionário, né, qual será a competência daquela pauta, só quem tem a competência para legislar sobre isso é o Poder Executivo. Isso é a Constituição Federal que garante isso, né? É a maior lei desse país, é a mãe das leis. Então, presidente, simplesmente por esses 2 pontos, a gente já vê a inviabilidade para a aprovação do projeto e eu já manifesto meu posicionamento favorável ao veto. Pelo espaço, agradeço. Com a palavra, vereador Zósimo. Senhor presidente, permissão para que eu possa falar no local. Senhor presidente, eu continuo sendo favorável ao veto, porque acredito no prefeito, no que está escrito aqui por ele, né, que irá mandar os 2 projetos, corrigindo o que foi votado anteriormente aqui, que tenha a coragem de dizer que votei favorável a esse projeto também, e foi um projeto que foi errado por esta casa, votado errado, porque não era de iniciativa do Legislativo e sim do Executivo. Então ele está assumindo aqui o compromisso nos 2 projetos, que irá mandar para esta casa, né, um novo projeto corrigindo. Então temos que acreditar no que está escrito aqui também. Não vamos julgar, que vai mandar para o ano ou que seja. A gente tem que acreditar que esse projeto virá breve, com urgência para esta casa, certo? Então, meu voto é favorável, porque acredito no que está escrito aqui, acredito no prefeito. Senhor presidente, em tempo, eu só gostaria de confirmar que os motivos que me fizeram votar favorável ao veto, e foi comprovado por todos os pares, de caráter técnico. A minha argumentação aqui foi de caráter técnico, não foi de caráter político. Não é? A gente continua acreditando na responsabilidade das políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Né? Sem dúvida, a matéria, o mérito do projeto é de muita importância, porém a questão técnica inviabiliza o voto favorável, né? o voto contra ao veto, e a gente permanece votando favorável ao veto por essas questões técnicas, né? De cunho formal. Agradeço. Com a palavra, o vereador Bill Moura.
senhor presidente Zé Nilton, senhores secretários, Beto de Ostro, Jaciel do Parque, caros pares vereadores, todos que estão aqui no plenário nos assistindo, que estão nos assistindo pelas redes sociais. A discussão no momento é sobre o projeto que fala sobre os catadores, sobre a melhora do lixo reciclável, sobre a separação desse lixo. Eu quero começar minha fala pegando o gancho no Dr. Zé Higínio falou sobre a cooperativa que foi votada, foi criada por essa casa e que hoje funciona ali na PE 90, a Corpra. Essa cooperativa foi criada quando o lixo da nossa cidade encerrou ali nos coqueiros. Criou-se essa cooperativa para ajudar aquelas famílias que viviam do lixo, que na época era em torno de 50 famílias que viviam do lixo. Foi feito um cadastro pela prefeitura, onde se cadastraram apenas 36 famílias, com um incentivo de R$ 400, que era dado pelo Poder Executivo para essas famílias. Foram pagos apenas 4 meses a essa cooperativa. Depois todos ficaram sem esse incentivo. Hoje, esse projeto não fosse vetado, eu acho que ajudaria muito essa cooperativa funcionar. Porque ia dar oportunidade ao povo de já separar esse lixo orgânico, os vidros, plásticos, e dava uma melhor oportunidade também aos catadores de já pegar separado, de dar uma ajuda para ele nessa luta deles lá da cooperativa. Mas nem isso. A cooperativa hoje, por conta desse desinteresse do poder público mesmo, é que existe apenas 10 pessoas, 10 famílias, é bom vocês grifar isso, que fazem parte dessa cooperativa. E qual o motivo? O motivo maior é esse. É o desinteresse do poder público para que as coisas funcionem, para que vá para frente essa reciclagem. Porque essa cooperativa, ela não dá lucro ao município. Existe uma firma aqui contratada que esse veto desse projeto beneficia a continuidade dessa firma. A prioridade para que ela continue fazendo esse serviço, mas que a cooperativa, onde as famílias também precisam, fique lá abandonada. Vive apenas 10 famílias separando o lixo. Vive lá presente. Garrafa, tudo misturado, é vidro quebrado, é tudo misturado, e eles lá na luta. Sabe quanto é o rendimento apenas de cada família? Esses 10 só que vivem lá, R$ 600 por mês, R$ 700 por mês. Não consegue passar desse valor. Como é que vive esse povo? O incentivo que existia desse órgão público foi cortado. Nem aquelas 10 famílias hoje têm esse benefício da cidade, do município. Então,
Hoje, vendo aquela cooperativa funcionar daquela forma, abandonada, sem incentivo, sem carroças para que o povo possa juntar seus lixos, suas garrafas, para vender. Hoje, eu voto aqui contra este veto, porque vejo nesse projeto, hoje sendo arquivado, um momento em que a nossa cidade está perdendo muito. Obrigado. Com a palavra o vereador Beto. Presidente, permissão mais uma vez de falar no local. Senhor presidente, segundo secretário Jaciel, Zélia, demais pares dessa casa, enfim, a todos aqui presentes e que nos acompanham em casa, vou me ater o meu voto favorável a esse projeto, porque vou me apegar a 2 itens, né, simples, claro e concreto, que seria a questão de recipientes. Onde é que a gente ia colocar esse lixo? Num saco? Tinha que ter recipiente para cada lixo adequado. Então, isso custa. Tem um custo. E a logística? Como é que seria a logística? Então, senhor presidente, a gente vê realmente que é um projeto, né, de cunho, né, do Executivo, não do Legislativo. Meu voto é favorável ao veto. O projeto continua em discussão. Não havendo discussão, vamos passar mais uma vez a urna na tribuna aí dos vereadores. Sebastião, passe. Mais uma vez quero convidar o vereador Nildo e o companheiro Ronaldo para a apuração dos votos. Registrar a presença aqui em tempo do Tenente Geraldo aqui presente com a gente. Vamos lá, abra a urna, conta os votos. Doze votos.
Mais uma vez, a apuração do veto. 9 votos favoráveis, 3 contra. Aprovado o veto encaminhado pelo Poder Executivo. Terminado de ler os 2 vetos, eu quero convidar o secretário para ler o voto de pesar apresentado por todos os pares dessa casa pelo falecimento do irmão do vereador Balda Capoeira. Do Legislativo, requerimento número 001/2025. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, apresentar um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edivan Corrêa da Silva, ocorrido no dia 17 de janeiro do corrente ano. Justificativa. Edivan Corrêa da Silva desempenhou um papel importante na sociedade limoeirense, tanto em sua função como guarda municipal, zelando pela segurança e bem-estar da nossa população, quanto como presidente da Associação de Moradores do bairro João Ernesto, onde liderou diversas ações em prol da coletividade. Sua dedicação e empenho fizeram dele uma figura amplamente respeitada e admirada na comunidade. Seu falecimento deixa uma lacuna irreparável em nossa sociedade, não apenas pela perda de um profissional comprometido, mas também de um líder comunitário que sempre buscou contribuir com o desenvolvimento social da nossa cidade. Sala das Sessões, em 21 de janeiro de 2025, José Nilton Cavalcante, Roberto Marques da Silva, José Jaciel da Silva Gomes, Edivaldo Corrêa da Silva, Helenildo Freitas da Silva, Fagner Lins Barbosa da Silva, José de Araújo Freitas, José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Severino Sebastião de Moura Neto e Zélia Maria Barbosa Marques. O voto de profundo pesar do falecimento de Edivan Corrêa da Silva está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Terminados os trabalhos da 4ª reunião extraordinária, eu gostaria de repassar por parte dessa casa que na próxima reunião, que a gente vai marcar para quinta-feira, é outra reunião extraordinária, mas gostaria de informar os vereadores que precisamos de uma foto padronizada dos vereadores. O nosso companheiro Wilker Matos vai estar aqui para tirar, que venha, como você gostaria de ver sua foto no portal Transparência, enfim, nas plaquinhas que vai ter em cima da sua tribuna aí. Então a gente precisa dar um check-up, dar um grau, para a gente poder se apresentar para o mundo através das redes sociais, através do portal Transparência. Outro aviso que eu gostaria de deixar, hoje à noite, é a noite da Câmara, lá na igreja do Alto de São Sebastião, na festa de São Sebastião. Seria muito importante que a Casa Agripino de Almeida, nós vereadores, marcasse presença lá, pedir proteção ao nosso padroeiro São Sebastião, para que esse ano de 2025 a gente faça um trabalho diferenciado, voltado principalmente para o povo mais necessitado. Quero informar aos pares dessa casa que mais uma reunião extraordinária está sendo convocada pelo Poder Executivo, mais 2 projetos que entram nessa casa. A cópia dos projetos a gente entrega antes. Eu não sei, pode ser, não está pronto ainda não, mas ali embaixo a gente providencia, mas a gente, antes de ler, de dar entrada, a gente garante a todos os vereadores com esse, 2 sessões também. A gente vai marcar a próxima para quinta-feira, o mesmo horário. Esse horário está dando certo, todo mundo está chegando aqui com a mente tranquila, saudável, fria, e vamos embora. A gente
É não, vereador Zósimo, é mais 2 projetos. Então, se algum vereador tem alguma... Vai, mas depois. Eu quero, enquanto o secretário Vinícius está preparando a ata para a gente colocar em votação, a gente vai aguardar um pouco aí, 5, 10 minutos, para tomar uma água, um café, e quando retornar, a gente coloca a ata em votação. Última forma aos vereadores, e o secretário Marco Vinícius já aprontou a ata, já vai ler, e em seguida vai botar em votação. Mas ainda vai ler a ata. Convido o secretário Marco Vinícius para ler a ata da 4ª reunião extraordinária. A ata da 4ª reunião extraordinária do ano 2025 na Câmara dos Vereadores de Limoeiro, presidida pelo vereador José Nilton Cavalcante, secretariada pelo primeiro secretário vereador Roberto Marques da Silva e segundo secretário José Jaciel da Silva Gomes. Ao 21º dia do mês de janeiro do ano 2025, foi realizada a 4ª reunião extraordinária na Casa Professor Agripino Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, município de Limoeiro, estado de Pernambuco, às 9 horas. Presentes estavam os vereadores José Nilton Cavalcante, Roberto Marques da Silva, José Jaciel da Silva Gomes, Helenildo Freitas da Silva, José de Araújo Freitas, José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Severino Sebastião de Moura Neto e Zélia Maria Barbosa Marques. Ao verificar o número legal de vereadores para compor o quórum mínimo, o senhor presidente declarou aberta a reunião, convocou os presentes para executar o hino do município e autorizou o diretor de plenário a fazer a leitura da pauta da última reunião. A pauta foi posta em discussão e, não havendo discussão, foi a votação. A ata, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Do Executivo, veto total ao projeto de lei número 018/2024, que dispõe sobre a política pública municipal de educação ambiental e da outras providências. Após a leitura do projeto, o presidente consultou o parecer da Comissão de Redação, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, este que foi lido no plenário, e o presidente da comissão, o vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, de modo verbal, solicitou que fosse assegurado o direito de votação em sigilo, conforme o regimento interno da Casa. Lido o parecer e feitas as colocações, o senhor presidente consultou a comissão citada, no qual seus membros Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, presidente, José Ronaldo de Moraes Souza, relator, e Severino Sebastião de Moura Neto, membro, foram favoráveis. Tendo consultado as comissões, o presidente pôs o veto em discussão. Usaram da palavra os vereadores José Higino Corrêa de Oliveira Neto, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Helenildo Freitas da Silva, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Roberto Marques da Silva, José Nilton Cavalcante, Severino Sebastião de Moura Neto. Em sua fala, o vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto pediu que constasse em ata um trecho da mensagem do veto enviado pelo prefeito. Abre aspas. Manifesto ainda o compromisso deste Executivo em trabalhar em parceria com a Câmara Municipal para construir um novo projeto de lei que atenda aos objetivos propostos. Fecha aspas. Não havendo mais discussão, o presidente colocou a matéria em votação secreta, sendo o veto aprovado por 9 votos favoráveis e 3 contrários. Tendo sido o veto aprovado, o presidente autorizou a continuidade da leitura do expediente do dia. Do Executivo, o veto total ao projeto de lei número 019/2024, que institui o programa de coleta seletiva com a participação dos catadores e da outras providências. Após a leitura do projeto do veto, o presidente consultou o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, este que foi lido no plenário. Lido o parecer, que o senhor presidente consultou a comissão citada, no qual os seus membros Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, presidente, José Ronaldo Moraes Souza, relator, e Severino Sebastião de Moura Neto, membros, foram favoráveis. Tendo consultado as comissões, o presidente pôs o veto em discussão.
Usaram da palavra os vereadores José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Zosmo de Albuquerque Oliveira, Severino Sebastião de Moura Neto, Roberto Marques da Silva e Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Em sua fala, o vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto pediu que constasse em ata um trecho da mensagem do veto enviado pelo prefeito. Abre aspas. Reiteramos que o veto busca viabilizar em momento posterior uma proposta revisada e melhor estruturada que possa efetivamente beneficiar a população e o meio ambiente de Limoeiro. Fecha aspas. Não havendo mais discussão, o presidente colocou a matéria em votação secreta, sendo o veto aprovado por 9 votos favoráveis e 3 contrários. Tendo sido o veto aprovado, o presidente autorizou a continuidade da leitura do expediente do dia. Do Legislativo, requerimento número 001/2025, de autoria de todos os vereadores. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais dessa Casa Legislativa, apresentar um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edivan Corrêa da Silva, ocorrido no dia 17 de janeiro do corrente ano. O requerimento foi posto em discussão e, não havendo discussão, foi à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 23 de janeiro de 2025, às 9 horas, do que, para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata, que lida e achada conforme e assino com o senhor presidente e demais vereadores. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Antes de encerrar a reunião, dizer que todos precisam assinar a quarta reunião. A quarta reunião. É interessante que todos assinem essa ata. Presidente, é possível na próxima reunião entregar o calendário da reunião? Com certeza, Obrigado. vereador. É interessante passar para os pares dessa casa que na próxima reunião a gente vai entregar o calendário, a data marcada das reuniões desse período. Porque a gente pode se projetar o dia, sabe o dia das reuniões, e a gente fica à vontade para trabalhar também, que o trabalho do vereador não só é aqui no plenário, o trabalho do vereador é nas comunidades, é nas ruas, é na praça. Então, tudo isso a gente precisa providenciar uma forma da gente poder trabalhar na casa, dentro da casa, no requerimento, nos projetos, mas também atender o chamamento da comunidade. A gente aproveita, queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus por nos permitir mais uma reunião extraordinária. Agradecer o comportamento de cada vereador aqui hoje, que nos ajuda a gente poder administrar essa quarta reunião. Agradecer ao vereador Beto de Washington, o nosso companheiro Jaciel, o nosso amigo Zosmo Albuquerque, Zé Higino, o professor Nildo do Seráfico, a gente Bill Moura, o nosso amigo Zezinho, a nossa companheira Zélia e o nosso companheiro Robertinho Galvão, e também o nosso amigo Ronaldo, que precisou, e é o médico, já estava marcado esse exame e precisou se ausentar. Mas a gente só gratidão por mais essa reunião. A próxima está marcada para quinta-feira, o mesmo horário, 9 da manhã, e mais uma vez, declaro encerrado a quarta reunião extraordinária. E mais uma vez reforçar, será muito bom a gente poder estar na matriz do Alto de São Sebastião hoje à noite.